precisamos nos aproximar do nosso sentir para que a gente consiga finalizar aqueles ciclos que parece que, em alguma medida, sempre ficam ali nos repetindo e nos trazendo sofrimento. Quando a gente entra nos relacionamentos, às vezes as relações elas não são estruturadas, né, ditas, colocadas numa perspectiva de verdade. Então você entrou no relacionamento, tem um compartilhamento de afeto, tem um compartilhamento de uma linguagem, mas que no sentido de comprometimento, né, no sentido de oficialização daquela relação não existiu. E aí quando essa relação não oficial ela termina, você não se pode nem se perguntar por que você está sofrendo tanto. Porque você auto se condena no sentido, eu nem deveria estar sentindo porque de fato a gente não teve uma relação, a gente não oficializou um relacionamento. Mas parte do processo da gente compreender o luto ou a saída dessa relação, a saída de algo que não existiu, é conseguir compreender o que afetivamente existiu. Então, se por um lado a gente percebe que racionalmente, que oficialmente essa relação nunca foi um namoro, um casamento, um noivado, afetivamente você se abriu para o relacionamento, mesmo sem o rótulo. Então, uma vez que você se abre para esse relacionamento, uma vez que você se propõe a dar espaço da sua vida para que essa pessoa te conheça e que você conheça essa pessoa, mesmo que por diferentes razões, mesmo que por uma questão logística a relação não tenha funcionado, você precisa simbolizar o que essa relação foi. A gente costuma falar que o processo de simbolização é dar conta de trazer para a materialidade. Porque perceba, os nossos sentimentos, eles não são necessariamente materiais. Então, por mais que a gente sinta, muitas vezes a gente não consegue expressar para o mundo o que a gente está sentindo. Eles ficam dentro da gente. Em uma relação que não é oficializada, que não é feito um contrato, então parece ainda mais que você vivenciou todo esse sentimento dentro de você. E que uma vez que você vivenciou isso e o outro não tem responsabilidade sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você sentiu e agora a relação acabou, agora você resolveu sair desse relacionamento, você se dá conta que você não pode sofrer. Não tem espaço para você, você não tem direito de sofrer. Por quê? Porque não tinha nada. Mas isso é uma mentira. Existia um relacionamento, existia uma relação nem que seja pra você. Porque quando a gente escolhe o amor, quando a gente escolhe os nossos relacionamentos, a gente escolhe dar abertura. E uma vez que a gente dá abertura, significa dizer que a gente pode encontrar o amor do outro lado, a correspondência, ou a gente pode não encontrar essa correspondência. Uma vez que a gente não encontra essa correspondência, a gente pode se retirar do relacionamento. Mas perceba que existia uma relação, mesmo que oficialmente, mesmo que dito assim pra todo mundo que essa relação não existiu, que só existiu na sua cabeça, você investiu tempo nesse relacionamento, você investiu espaço da sua vida, você criou expectativas, havia sentimentos, você abriu espaço. E eu acho que a parte mais importante quando a gente ama verdadeiramente alguém, abrimos espaço para que essa pessoa nos conheça. Então essa pessoa te conheceu e talvez seja essa parte mais dolorida, né? Porque você olha como eu me abri tanto, como eu dei espaço para essa pessoa na minha vida e ela não quis ficar, ela não deu conta de ficar. E aí você se questiona se tem algo errado com você, se você não deveria ter dado espaço, se você não deveria estar inclusive chateada, se você não deveria não estar sentindo o que você está sentindo, porque você nem se percebe como pessoa que tem direito de sentir. Porque uma vez que essa pessoa não te correspondeu, aí acabou, né? Aí acabou o seu valor, você se mostrou, a pessoa não quis ficar, acabou o seu valor. Mas não é sobre isso. Quando a gente vai de encontro com o amor, quando a gente se abre para a experiência do amor, a gente se mostra para o outro, a gente está fazendo um convite para o mundo, para essa outra pessoa também nos olhar com amor. E às vezes as pessoas não dão conta de fazer esse movimento de abertura. Porque perceba, para estar em relação com o amor, a gente precisa abrir mão de várias coisas, de vários medos, a gente precisa dirigir tempo, a gente precisa querer, a gente precisa estar disposto a se escutar, se cuidar emocionalmente, se cuidar espiritualmente, se cuidar fisicamente. Porque a experiência do amor, ela vai de encontro exatamente com quem você é. E aí se você fica ali fechado, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, eu não vou dar espaço, eu não quero conhecer esse outro, porque vai que esse outro me mude, vai que esse outro perceba que eu tenho medos, vai que esse outro me abandone. Porque é isso. Quando a gente se abre verdadeiramente pro amor, a gente está também compreendendo que podemos não ser correspondidos. Mas ainda assim, estamos nos
abrindo, entende? Estamos abrindo espaço para que o universo, para que a vida, para que o amor, para que o outro nos conheça como nós somos. E a abertura de espaço é um movimento tão poderoso, tão potente, né? Você precisa ter muita coragem para mostrar quem você é. Você precisa ter muita coragem para falar que ama alguém. Você precisa ter muita coragem para falar que imagina o futuro com essa pessoa. Você precisa também ter muita coragem de sair ao perceber que oferecendo o mundo ao outro, esse outro não lhe corresponde. Você precisa ter muita coragem. E não é só coragem, perceba, é amor. Esse amor que você deu abertura, que você abriu espaço para sonhar, para pensar, para sentir, esse amor se volta para você ao perceber que não adianta a gente investir, a gente se programar, a gente sonhar sozinha. Porque o relacionamento, ele é construído a dois. O amor, ele pode ser pessoal, ele é compartilhado. E quando não há correspondência, esse amor se volta e a gente pode se retirar do lugar que não nos é oferecido aquilo que a gente precisa para alimentar nossa alma. Então perceba que quando a gente escolhe o caminho do amor, estamos escolhendo o caminho da coragem. Estamos escolhendo o caminho de se dar conta, de nos apresentar para o mundo, mesmo que esse outro não dê conta da dimensão e da magnitude de quem você é. E aí, a gente apresenta esse amor pro outro, esse outro não nos corresponde, a gente pode sair dali com o nosso amor. Esse amor que existe dentro de você, que se abriu pro outro, que se mostrou o mesmo amor, que vai te movimentar em retorno a si mesma, que vai falar, tá tudo bem, vamos investir em outras coisas agora. Vamos investir o nosso tempo em nós mesmas, na nossa educação, na nossa atividade física, no nosso conhecimento. Porque não é sobre a outra pessoa aceitar ou não, é sobre a gente ter coragem de demonstrar quem a gente é, de amar em voz alta, de materializar o nosso relacionamento com a gente mesma, mesmo com o risco desse outro nunca compreender o que foi lhe ofertado. Porque o amor não é só sobre a outra pessoa, é sobretudo sobre nós mesmas, sobre a gente conseguir ofertar esse lugar de cuidado, de escuta, né, de acolhimento pro outro e perceber, será que eu também tô sendo correspondida? Será que eu também tô sendo amada, vista? Ou eu só sou um objeto na vida do outro? E se eu só sou um objeto na vida do outro, isso não é um espaço pequeno demais para eu ocupar? Eu não sou muito maior que isso? E aí esse amor que a gente dirige a outra pessoa, ele volta pra gente como um amor próprio. O amor próprio que nos conduz a não ficar em um lugar que é pequeno demais. Então, quando você pensa em superar relacionamentos que são idealizados, que não se oficializaram, talvez seja a hora de perceber o que de fato você se abriu, o que de fato você fez. Materializar, oficializar. Pode não ser oficial para as outras pessoas, mas para você foi. Foi oficial e agora ele precisa deixar de existir. Ele precisa deixar de existir no sentido de direção para aquela pessoa e retornar para você como um movimento de força para saída, para finalização dos ciclos que não fazem mais sentido. Tá bem? Conseguiu se conectar com sua força, com aquilo que existe dentro de você, com a sabedoria que existe dentro de você. Eu espero que suas palavras possam fazer essa condução, essa conexão. Eu fico por aqui. Informações sobre atendimento em terapia no link abaixo. Nosso guia de autoconsciência também no link abaixo. Você pode acompanhar o nosso podcast. Ai, que delícia compartilhar esse espaço com você. Tá bem? A gente se vê na próxima sessão. Um beijo e até mais. Tchau!